Levítico capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães asmos. E reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Ele vestiu a túnica e cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou o éfode sobre ele, e cingiu com o cinto o tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral, ele também colocou no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a cabeça e também sobre a mitra. Na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com o cinto. E colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado, e o matou. E Moisés tomou seu sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou, para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro e a sua carne e o seu esterco ele queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o seu sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e dos rins, e a sua gordura, e a espádua direita. E dos cestos dos pães asmos que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão, e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida perante ao Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram as consagrações por cheiro suave. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés.
E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das congregações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimarás com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até que se cumprisse os dias da vossa consagração. Por 7 dias eles vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias. E fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Levítico capítulo 9. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel, e ele disse a Arão: Toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada, sem defeito, e ofereça-os perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará dizendo: Tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro por oferta de paz, para sacrificar perante o Senhor. E uma oferta de alimentos misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação. E chegou-se toda a congregação e ficou de pé perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é uma coisa que o Senhor ordenou que fizeste, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Vai até o altar e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faze expiação por ti mesmo e pelo povo, e oferece a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso, Arão foi ao altar e matou um novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, que ele aspergiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com os seus pedaços, e a cabeça, e ele queimou-o sobre o altar. E ele lavou a entranha e as pernas, e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomou o bode que era a oferta do pecado pelo povo, e matou e ofereceu pelo pecado como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada e a ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. E ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele aspergiu sobre o altar e ao redor, e a gordura do novilho e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos, e a espádua direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou.
E desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado e a oferta queimada e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Levítico capítulo 10. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes foram ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles chegaram e levaram-nos na sua túnica para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: Não bebereis vinho ou bebida forte, tu e nem teus filhos contigo, quando entrares no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que ficaram: Tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor feitas por fogo, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima. E a comereis no santo lugar, porque esta é a sua porção, e a porção de teus filhos dos sacrifícios ao Senhor feitos por fogo, porque assim me foi ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado, e ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, dizendo: Porque não comestes a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santo lugar. Certamente devereis tê-la comido no santo lugar, como eu ordenei. E disse Arão a Moisés: Eis que hoje eles ofereceram a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, ele ficou contente.